quero falar aqui, é Lucas também, mas só que é 17, né? O versículo 11 ao 19, e fala assim: E aconteceu que ele para Jerusalém, indo, passou pelo meio da Samaria, na Galileia. E, entrando ele numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu sobre a sua face, aos seus pés, dando-lhe graças. E ele era um samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os purificados? Mas onde estão os 9? E não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E ele disse-lhe: Levanta-te e vai pelo teu caminho. A tua fé te salvou. Deus amado, misericordioso, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, aqui onde nós estamos, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, a te buscar. Nós estamos aqui reunidos há dias, Senhor. Assim como o Senhor pediu para o povo ficar, assim que o Senhor subiu, que desceria poder do alto, Senhor. Nós estamos aqui buscando esse poder. Pai, eu te peço, abra os nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor. Ou que o nosso coração seja terra fértil, que a nossa mente consiga entender o que tu queres passar para nós esta noite. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, deixa eu só abrir aqui que eu estou admitindo. Assim como esses leprosos, né? Eles estavam citados em Lucas. Eu faço o seguinte paralelo conosco, né? Eu e vocês, nós estávamos à beira do caminho, né? E aí, nesse caminho, Jesus estava passando por nós, né? E muitos de nós teve a reação, como esses leprosos tiveram, né? Que foi de gritar, né? De gritar para que Deus pudesse ouvi-los. Aí, o que ele fez? Jesus parou, Jesus olhou para nós e falou: segue. Né? Assim como esses leprosos eram sujos por fora, muitos de nós, né, alguns de nós, somos sujos por dentro. Né? Aquele sentimento de culpa. Né? Mas ele não viu isso. Ele só pediu, ele mostrou o caminho e pediu para que nós fôssemos. E quando nós iniciamos o caminho, assim como os leprosos, nós ainda estávamos sujos. Né? E a gente foi sendo limpo durante o caminho. Né? E aqui eu abro um parênteses, né? Que algumas coisas elas são limpas de imediato. Né? Outras elas levam mais tempo. Mas se a gente permanecer, for firme, no final do caminho a gente vai estar limpo. Né? E aí, como teve aqui esse leproso, né? Teve um que percebeu que estava limpo e voltou, né, para se prostrar e agradecer a Deus. Né? Mas alguns não voltam, alguns seguem o caminho. Os outros 9 viram que estavam limpos, se mostraram para o sacerdote e continuaram as suas vidas. Mas só que nesse caso, diferente da mulher de Ló, a mulher de Ló ela foi instruída. Não olha para trás, segue o teu caminho. Né? Aqui eles não foram instruídos, eles tinham a liberdade de voltar e de agradecer diretamente para Deus. Né? Esse olhar para trás aqui, no caso dos leprosos, eles iam ver o que eles eram e o que eles se tornaram. Eles eram sujos, se tornaram limpos. Eu e você éramos sujos, estamos limpos. É claro que aqui eu estou falando com pessoas que nasceram na igreja, com pessoas que sempre
com algumas pessoas que sempre estiveram na igreja, que não vieram do mundo, como alguns vieram, que é o meu caso, né? Então, nós podemos falar, só que isso, irmãos, os irmãos que sempre nasceram e sempre tiveram na igreja, eles têm que se sentir privilegiados. Eu tive um irmão que eu conheci, que ele foi criado dentro da igreja, ele era filho de pastor. Aí ele falava assim: poxa, eu vejo tantos testemunhos de transformação. Oh Deus, o que que eu vou falar para as pessoas para poder transformar a vida delas? Eu quero alguma coisa para dar um testemunho, né? Aí Deus foi e permitiu um câncer na garganta dele. Quase morre. Aí qual era o testemunho que ele dava? Da cura do câncer? Não, porque ele se tocou, né, de que ele não precisaria disso. Né? Então ele usou como um exemplo, né, a força das palavras, né, que nós temos que tomar cuidado, né, com o que nós desejamos e com o que nós falamos. Em Números, no capítulo 5, né, Deus, ele conversando com Moisés, ele dá várias orientações. E entre elas, né, de que os leprosos eles sejam separados para fora da aldeia, para não contaminar o restante da aldeia. E aí eu vou fazer uma mudança aí de 360 graus, né? E eu quero mudar o foco. É interessante. O leproso ele ficava separado. Quando ele entrava na cidade, ele tinha que gritar que ele era leproso, ele tinha que carregar cartazes, né? E eu quero pensar o seguinte com vocês. Alguém que está aqui na live, ou alguém que você conhece, essa pessoa está se sentindo isolada na escola, no trabalho, na família, pelo seu novo jeito de ser, né? Às vezes as pessoas acham que nós nos afastamos delas, né? Quando nós nos convertemos, quando nós conhecemos a Cristo. Mas por outro lado, vocês já pensaram que inconscientemente essas pessoas têm medo de ser contaminadas com o que nós somos atualmente? Às vezes a pessoa fala: poxa, eu gosto tanto de beber, eu vou precisar parar se eu me converter. Poxa, quando eu estou no trânsito, que eu estou numa fechada, eu abaixo o vidro, falo um monte de palavrão para a pessoa e eu respiro tranquilo, sabe? Fico bem mais calmo, né? Quando eu xingo alguém. Não, olha, essa mentirinha aqui é uma mentirinha do bem, ela não vai prejudicar ninguém, eu só quero ajudar. E isso não é de Deus, né? Mas essa falsa sensação de liberdade que o mundo tem, né? Ela dá medo para algumas pessoas perderem, né? Então essa liberdade, né? Ela para eles é mais importante do que Deus. Esses 80 anos que nós passamos aqui, para eles é mais importante viver intensamente. Então vamos refletir, né? Se o que eu e você acreditamos hoje em dia é o que o mundo acredita. Nós acreditamos em coisas que são escandalosas para o mundo atual. Mas essas coisas que são escandalosas para o mundo atual são desejo de Deus para a nossa vida. Se nós pegarmos o versículo 14 de Lucas 17, ele fala que enquanto eles iam aos sacerdotes, eles eram purificados. Eu não sei como que você conheceu Jesus, se é ou não batizado, mas você está sendo purificado a cada dia, a cada experiência, né? Mas se atentem a um dos versículos mais famosos da Bíblia, né? Que está em Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Desde o nosso nascimento, né, nessa parte do mundo que é chamada de Ocidente, nós temos contato com a cultura judaico-cristã, né? Então, nenhum homem ou nenhuma mulher pode dizer que não ouviu falar de Deus, que não sabe diferenciar o que é certo do que é errado, pois desde cedo tem contato com a doutrina. E aí, entra o livre-arbítrio que Deus nos permite ter. Quem já assistiu um filme chamado Matrix, tem uma parte, são 3 filmes, né? É uma trilogia, mas no primeiro filme tem um rapaz chamado Morfeu, que ele mostra 2 pílulas para um outro, né? Chamado Neo.
Numa pílula, Morfeu diz que ele ia conhecer a verdade. E na outra, se ele tomasse, ele ia esquecer aquela conversa e ia continuar a vida dele. A pílula que a gente tem que tomar é a Bíblia, pois é só com ela que a gente vai adquirir conhecimento. Pensa nisso. Já nos versículos 17 e 18, Jesus questiona sobre os leprosos, né? Esses outros, são para mim, né? Eu entendo que esses outros leprosos são o povo judeu. Por que o povo judeu? Porque eles esperam desde sempre que Jesus venha como um general de guerra, né? Isso vai acontecer? Vai, porque o amor de Deus é tão grande, né? Que vamos ler em Apocalipse 19, o versículo 11 e o versículo 12. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado de Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. E ele tem o nome escrito, que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. Para a gente encerrar e passar para a oração, Deus amou tanto, ele nos amou tanto, a ponto de aceitar aquele que confessar o seu Filho como Senhor e Salvador. Esse que aceitar será salvo. Mas ele também ama a tal ponto o povo de Israel, que ele vai aceitar o povo de Israel quando Jesus voltar pela segunda vez. E para resumir tudo que eu falei, até agora numa frase, eu posso dizer para os irmãos: aceita Cristo, busca obedecer a palavra, e você será vitorioso. Amém? Eu agradeço a oportunidade.